Falar com a Ana Flávia Nunes, que é quem está com a gente hoje. Tudo bem, Ana Flávia? Boa noite. Tudo bem, amigos. Boa noite para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos falar dessas movimentações de mercado, né? Que agora virou o ano, né? E aí já começam aí as novidades. A gente brinca sempre aqui com as expressões da Central do Mercado, né? Tem o monitora, tem o sonda. Busca informações, né? Tem um que é boa. Busca informações. Busca informações. Essa é lá no falta começo. dinheiro, agora tem os tenta seduzir. Tenta sensibilizar, né? Tenta sensibilizar. Quando tá faltando dinheiro, precisa comprar ali. Vê aí, será que não dá para você me dar um descontinho? Mas aí tem o famoso faz proposta. Então estamos nesse ponto entre Botafogo e o Jardine. Até porque já é oficial a saída do Arthur Jorge, né? A novela Arthur Jorge acabou, né? Agora à noite o Botafogo soltou uma nota dizendo que o Arthur Jorge não é mais treinador da equipe. A rescisão do contrato foi assinada hoje à noite. Inclusive o Botafogo na nota diz que em breve vai divulgar qual vai ser a nova comissão técnica do time. E aí a gente já tem uma informação que já saiu agora à noite também no nosso site, o ge.globo, que diz que o Botafogo já fez uma proposta oficialmente para ter o brasileiro André Jardine, que atualmente comanda o América do México, como treinador. Informação da Jéssica Maldonado, nossa colega setorista que sabe tudo do Botafogo, e ela diz o seguinte, que o John Textor já fez uma entrevista, né, que ele está entrevistando técnicos e fez uma entrevista com o Jardine, e que o Jardine queria continuar, porque teve até uma renovação de contrato recente no América, mas que o Jardine gostou do que ouviu do John Textor e que agora há muito otimismo envolvendo essa proposta, essa negociação. Valores não foram revelados, mas fato é que a proposta formal já foi apresentada ao Jardine. O que se sabe é que para ter o Jardine, o Botafogo teria que pagar então uma multa. Também não temos o valor exato dessa multa, mas a gente sabe também que dinheiro não é tanto problema assim para John Textor, né? Então, a princípio, esse é o favorito para substituir o Arthur Jorge. Ontem estávamos falando aqui do ponto de vista do Jardine, né? O que mais ele teria a acrescentar lá no América do México, né? E o fato de que hoje uma grande equipe brasileira como o Botafogo, com seu potencial de envolvimento, é evidentemente mais atraente, né, do que um clube mexicano, por maior que seja lá. Assim, eu sou um entusiasta assim, desse movimento, caso ele aconteça, porque a gente está tão ansioso por ver a afirmação de novos treinadores, e aí você tem alguém nessa etapa de carreira, tendo tido fora do mercado brasileiro, que tem sido tão difícil também para treinadores do Brasil se afirmarem, resultados tão bons e desempenho de time bom. Eu falava ontem aqui sobre as partidas finais do Campeonato Mexicano, que é uma liga dificílima, com muito dinheiro para investimento, com times fortes, com jogadores importantes que estão ali também. Foram jogos de alto nível, inclusive sob o ponto de vista tático. É um treinador que seria um movimento muito interessante da gente ver ele voltando a uma estrutura que, quando o dono está convencido de que aquele é o nome ideal para tocar o projeto, ele tende a ter uma estabilidade um pouco maior, de não precisar defender o cargo a cada semana, que tem sido um fator muito limitador para mim no desenvolvimento de trabalhos dos técnicos brasileiros. Isso é um ponto. Agora, vocês não estranham um pouco? Assim, é evidente que não dá para dizer que o processo é um equívoco completo, porque o Botafogo acertou muito com dois treinadores desse período de SAF, né? O Luiz Castro teve resultado numa etapa do processo, o Arthur Jorge teve etapa do processo. Mas a entrevista com o John Textor não surpreende vocês? Quando você pensa numa estrutura empresarial de clube, você imagina que alguém da área técnica conduza esse processo. Depende. Agora, pode ser que a informação não esteja chegando por inteiro, que não seja apenas o Textor conduzindo as entrevistas e sim assessorado para o Textor dizer assim, quero conhecer esse profissional que vocês estão indicando, quero conversar com ele. Faz parte, é o dono. Né? Perfeito. Mas agora, se é para avaliar a metodologia de trabalho, eu vou escolher o modelo de jogo, é bom para o Botafogo, aí é mais estranho, né? Eu tinha muita curiosidade de saber quem está ao lado do Textor, se está alguém, qual o teor dessas conversas, porque do jeito que a informação chega, ela por vezes parece um pouco contraditória com o modelo empresarial, que, aliás, de novo, acertou contratação. Teve seus atropelos ali, né, do Bruno Lage, depois com o Thiago, mas enfim... Saiu um pouquinho do rumo, mas em 2024 resolveu voltar. Isso, né? Exatamente. E conseguiu. E que parece saber para onde quer caminhar. A detecção de contratações dos jogadores está em alta, né, no Botafogo. Né? Todo mundo acreditando na qualidade do trabalho pelo impacto que tiveram
não só o Arthur Jorge, como os jogadores chegaram na janela de meio de ano. Almada, Luiz Henrique. E na temporada Vitinho, passada, Alex 9 dos Telles. 11 titulares do time base do Botafogo. Pois é, então tem aí um nível de acerto alto, né? É o que eu acho. Não dá para acertar todas, né, Richard? Algum E erro tem, mas o que eu acho bom dessa novela ter terminado é o Botafogo já planejar 2025, né? Porque, na minha opinião, como comentarista esportivo, é o que eu quero ver, é o time de 2025 que eu quero ver. Você vai manter esse nível de competitividade, vai conseguir vencer mais competições como venceu em 2024. O Jardine, para mim, é um treinador que eu ouvi uma entrevista dele, achei um cara com muitas ideias legais sobre futebol, sobre metodologia, sobre reciclagem. Ele fala que o treinador brasileiro, às vezes, ele se esquece de se reciclar. E ele tem procurado muito isso. Isso, para mim, é muito bom, né? Para que seja um modelo, né? Para treinadores brasileiros que acham que aquilo que fez não precisa mais, ele vai até o fim da carreira. Não. Todo ano você precisa entender o que o futebol está pedindo, as metodologias, o estilo de jogar. E me parece que o André vai trazer muito isso para o Botafogo. Agora, é sentar com o André e saber quem você quer, o que nós temos e o que podemos trazer, para que o Botafogo realmente em 2025 possa ser forte como foi em 2024. Agora, dentro do que o Mansur falou, a impressão que me passa é que como o Textor ele toma a frente de muita coisa no Botafogo, é muito nesse sentido dessa conversa complementar, especialmente também... Se a gente olhar, como você citou, né, contratações que não deram tão certo recentemente, acho que talvez também é um cuidado a mais que o Textor toma na hora de lidar aqui com a pessoa que vai comandar o time, que a partir dessa contratação aí se destrava também outras contratações, porque claro, por mais que o Botafogo tenha um departamento de scout que já mostrou pra gente que faz boas escolhas, tudo depende também do técnico, do cara que vai ter que montar esse time e fazer isso andar, né? Imaginando uma parte da conversa assim, o Jardim falou, não, o Textor, eu tô animado, né? Treinar jogadores de alto nível, Almada, não, Almada, já foi. Né? Então, Luiz Henrique, né? E aí? O que o Textor respondeu? Pois é, Também não vai ser dessa vez. Aliás, a gente tem que lembrar, né, essa coisa do Textor se colocar à frente das negociações, que ele foi bater na casa do Luiz Henrique, né, na hora de contratar o Luiz Henrique para trazê-lo para o Botafogo. Mas agora o Luiz Henrique já tomou a decisão e não quer ficar no Botafogo, uma decisão do jogador, e ele já tinha previsão em contrato de voltar para o Lyon da França, time que pertence também ao grupo do John Textor, que é dono da SAF do Botafogo. Mas agora a informação que a gente tem é que o John Textor, diante das propostas que tem recebido pelo Luiz Henrique, que já planeja vender o Luiz Henrique para algum clube da Inglaterra. O John Textor não revelou qual clube é esse, mas tudo indica então que o destino do Luiz Henrique deve ser jogar a Premier League. Mas o que a gente sabe também é que o John Textor espera receber pelo Luiz Henrique 60 milhões de euros, aproximadamente 380 milhões de reais na cotação atual. Mas muito do que se discute, amigos, quando a gente vê essa decisão do Luiz Henrique, é se é uma decisão acertada. Muita gente se pergunta, ele não deveria esperar pelo menos mais 6 meses, jogar o Mundial pelo Botafogo, porque é vontade do jogador voltar a jogar lá. E aí ele estava insatisfeito porque o Botafogo teria recebido algumas propostas, nem abriu negociação, e como ele queria de todo jeito voltar para a Europa, ele decidiu com o empresário dele, não, eu volto para o Lyon e depois eu vejo o que eu faço. E muita gente fica nessa dúvida, né? Se seria a melhor opção para ele. Eu fiquei pensando aqui no valor, né? É um negócio da China, triplicou o investimento. Vamos lá. O Botafogo compra por, quer dizer, a Eagle Holding compra por 20 e vende por 60. Se tudo der certo, né? Se ele for vendido por esses valores aqui. Dá para pagar o Luiz Henrique, o Almada, né? E trazer mais outro jogador do mesmo valor. Mas está claro para todo mundo se esse dinheiro entra para a holding, se entra para o Lyon, se entra para o Botafogo. E vai socorrer quem estiver precisando hoje é o Lyon, né? Mas, enfim, isso aí é uma questão... Mas o Botafogo pode levantar o dedo e, de repente, requisitar, falar assim, olha só, mas dá para pelo menos gastar 20 desses 60 para trazer um... O Botafogo está em que lado dessa mesa, né? É um lado só, na verdade. Acho que a ideia é que, na verdade, assim, por regulamentos, você precisa ter algumas questões contábeis dos clubes em separado, mas, em tese, se você pensa na possibilidade é evidente que não é assim que funciona, tá? Não é assim. São operações que vão acontecendo. Mas imagine que o Luiz Henrique acabasse não sendo vendido e vá para o Lyon. A única maneira do Lyon hoje inscrever um jogador é numa cessão gratuita. Porque ele está impedido de gastar por enquanto, a não ser que haja um socorro financeiro e se consiga levantar a punição que ele tem do órgão fiscalizador da França. O Lyon, nesse momento, está recebendo do Botafogo o Almada, o Luiz Henrique e 5 milhões de euros.
em troca está fazendo o caminho contrário ao Jefinho. É evidente. É evidente que o Jefinho não vale, Luiz Henrique Almada mais 5 milhões. É isso. É uma movimentação E financeira. é muito típica do multiclube. Quando isso vai gerar algum tipo de discussão internacionalmente? Não estou dizendo que esse caso específico... É porque alguém tem que provar que isso está errado na essência. Porque, como é novo, Isso. ainda não tem o certo e o errado para isso aí. Por exemplo, você pode argumentar que dificilmente o Almada, por exemplo, teria 2 transferências tão rapidamente. Ele poderia eventualmente ter sido, entre aspas, contratado no mundo sem multiclube, contratado pelo Lyon, como era emprestado por 6 meses ao Botafogo e agora fazendo a volta ao Lyon. Agora, em algum momento, quando esse tipo de movimentação dentro desses grupos, um jogador contratado se movendo dentro de uma plataforma dessas com muitos clubes, fazendo alguns movimentos, você pode ter um clube formador que tem direito ao mecanismo de solidariedade, levantando a mão e indo à FIFA dizer, olha só, não está mais valendo a pena ser o formador. Mas isso é uma discussão conceitual que não é sobre o Botafogo, é sobre esse universo. Né? E a gente vai precisar entender, né? Nessa movimentação do Luiz Henrique, se vai haver dinheiro para o clube. Agora, se é evidente se houver uma venda para fora do grupo, aí eu acho que a situação é muito clara. No caso do Fluminense, por exemplo, que é o clube formador, vai receber. Agora, assim, o valor, eu não tenho a menor condição aqui de prever o futuro ou de dizer que não vai acontecer uma venda de 60 milhões de euros. Agora, se acontecesse, seria muito fora dos padrões do que o mercado europeu tem praticado, por algumas razões. É um jogador que tem 24 anos, ou seja, limite do que... Não é simples ver uma compra desse valor, dos clubes que gastam esse valor no mundo, aos 24 anos. Isso tem acontecido nesses termos muito antes, isso é um ponto. É um jogador que teve uma experiência prévia na Europa, que não chegou a chamar a atenção dos outros mercados para que ele fosse tão cobiçado pelas maiores potências da Europa. Ele retorna ao futebol. A investigação pode pesar? Brasil, uma investigação que deixa, com o caso do Paquetá aparentemente próximo a se resolver, jogando luz de novo sobre o caso, e uma investigação que a gente ainda não sabe qual não se transformou ainda numa acusação, mas as pessoas, já é sabido que existe uma investigação aberta na Espanha. São vários fatores que sinalizam, em termos de mercado, contra uma negociação desse valor. Agora, pode ser que as atuações dele no Brasil, o fato de ter tido convocação para a seleção brasileira, feito gol, embora não tenha chegado a ser titular da seleção brasileira, pode ser que tenha despertado o interesse de novo do mercado europeu a esse nível. Seria muito notável o valor, porque seria muito... Não estou dizendo que não vai acontecer, estou dizendo que seria muito impressionante pelo que o mercado europeu tem praticado. E eu, particularmente, me sinto muito desconfortável em dizer assim, quanto vale um jogador? Não, ninguém sabe. É o que o mercado entender. A gente tenta interpretar o que o mercado tem oferecido, né? Barreto, eu esportivamente falando, eu vejo, se acontecer do Luiz Henrique ir para o Lyon, eu vejo ele dando 10 passos para trás. Porque hoje o Lyon não é um grande clube no campeonato francês, não é um time que vai dar projeção para ele ter melhorias, para ele se apresentar na seleção brasileira, porque, na minha opinião, ele seria titular da seleção brasileira, ele está jogando para ser titular da seleção brasileira. Então, essa informação que a Ana trouxe, para mim, me deixa mais tranquilo. Tomara que ele vá para a Premier League. Tomara. Porque aí ele vai ter um rendimento melhor, vai continuar fazendo bons jogos, num nível de competitividade maior. Agora, se o Luiz Henrique sair do Botafogo para ir para o Lyon... Que era a informação inicial, né? Exatamente. Inicialmente o que a gente tinha era isso. Ele optou, fez essa escolha sem nenhuma outra proposta de usar essa cláusula do contrato e dizer, eu prefiro voltar para o Lyon agora. Essa era a informação inicial. Aí agora a gente recebeu essa nova informação de que o John Textor já começou a contar isso, né? De que ele tá estudando propostas de clubes da Inglaterra. Que bom que seja verdadeiro, porque se ele for para o Lyon, acho que esportivamente vai ser muito ruim para o Luiz Henrique e para a nossa seleção brasileira. Porque o nível de competitividade do campeonato francês não é igual. Não é tão competitivo. E o Lyon não é um time que vai dar subsídio para ele crescer profissionalmente falando. Então, acho que ele está dando passo para trás. Bom, estou vendo aqui que cada clube da nossa lista tem uma negociação em destaque. Então, vou passando por elas com a Ana Flávia e depois a gente pinça aqui os temas principais, né?